Muito bom receber vocês hoje aqui para mais uma live da série Saúde da Mulher. Esse projeto se iniciou em 2021 e eu estou retomando, né, em 2023. Então, desde maio, eu venho recebendo pessoas queridas, profissionais maravilhosos que são super engajados e com sua expertise atuam no mercado de trabalho, oferecendo serviços de alta qualidade. E para quem não me conhece ainda, eu sou Aldair Marti, eu atuo com desenvolvimento humano e trabalho com a cartografia biográfica, potencial criativo, arte-terapia junguiana. E eu faço todo um trabalho de facilitadora de processos. E esses processos são muito belos, as pessoas chegam até a mim com suas questões e a gente desenvolve um plano de ação, enfim, coisas bem bacanas, bem legais. E eu pontuo, né, esse meu trabalho com todo um conhecimento que eu adquiri ao longo, né, de mais de 20 anos de atuação. E vamos que vamos. Eu sou uma eterna aprendiz da antroposofia e da Kabbalah. Eu sou aluna, né, e continuo sempre buscando aprimorar e trazer o meu melhor. Hoje eu tenho a honra e a alegria de estar recebendo uma pessoa muito querida, uma amiga, uma profissional maravilhosa, que é a Fernanda Mendes. E eu tô aqui aguardando a Fernanda entrar e pedir para participar. Oi, Fernanda, se você já estiver por aí, clica aí onde tem, sei lá onde que tem, mas tem alguma coisa, pedir para participar, para eu poder te receber aqui. E Fernanda, ela é sócia da Adigo. Opa, acho que ver solicitação, acho que é isso. E a tecnologia temos assim algumas questões, mas normalmente funciona. Vamos ver aqui se Fernanda conseguiu. Ei, Estava cheguei! Tudo chegando! bom? Diretamente do workshop para a live. Hoje eu falei, a Essa agenda hoje está mulher, assim. mulher poderosa, está no workshop, está trabalhando, está fazendo, está aqui. Que bom, olha. Mas não podia deixar de prestigiar, né? Esse momento aqui, que para mim é uma alegria também estar aqui com Olha, você. para mim, muita honra, muita gratidão de tê-la aqui. Você é uma pessoa muito especial. Eu já te falei isso várias vezes. Não estou aqui, eu não sou de jogar confete, né? Porque estamos aqui realmente. Então, gente, para todos que chegaram, estão chegando, sou grata à presença de vocês e a todos que assistirem essa live posteriormente. Fernanda foi minha professora, minha mestra ao longo do meu processo como coach, então eu fiz a formação em coaching pela Adigo e tenho muita honra de falar isso aqui com um sorrisão né, no rosto. E Fernanda tem várias formações, tem várias áreas, né, de atuação. Enfim, Fernanda, conta um pouquinho da sua trajetória aqui para gente, para quem não te conhece, enfim, para quem te conhece ficar ainda mais motivado ainda. Vamos lá. Então, primeiro agradecer o convite. Fiquei muito honrada, né, de participar aqui contigo dessa série falando de saúde da mulher e podendo agregar, né, outros temas aí. Eu tenho acompanhado as lives, né, e temas super interessantes. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu sou a Fernanda Mendes, eu sou sócia da Digo, eu atuo como coach, como consultora. Eu tenho uma de 20 anos no mundo corporativo, então antes de ser consultora eu estava do outro lado, né, como executiva de recursos humanos, fui líder, fui gerente de RH, e hoje eu estou aqui na Digo como sócia, como coach,
Hoje eu coordeno a formação de coaches e também sou especialista nas áreas de liderança e gestão de mudança. E eu falo muito que assim, o meu propósito é ajudar pessoas e empresas a simplificarem a gestão de pessoas, né? Então, trabalhar para simplificar a gestão de pessoas, para trazer uma melhoria nos resultados, que não são só os resultados do negócio, os resultados quantitativos, mas também o bem-estar, um ambiente de trabalho saudável, psicologicamente seguro, né? No nível individual, ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, a desenvolverem, né, uma atuação aí que seja mais saudável, né? Olhando saudável de forma mais ampla, né? E aí, tô vendo aqui que tem uma galerinha aqui que já tá entrando aqui. Douglas, beijo, Douglas. Douglas, eu vou fazer igual a animadora de auditório, lá de Itumbiara, comentando aqui a live. Adoro quando entra os clientes aqui para falar com a gente. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos. Então, Fernanda, essa série ela foi iniciada em 2021 e eu tive esse impulso, né, de trazer realmente não só a minha voz, mas a voz de várias outras pessoas que pudessem agregar, colaborar, enfim, adicionar para depois multiplicarmos, né? Então, acho que a conta é sempre para mais, né, nesse sentido. Um tópico que eu acho assim, muito importante, muito pertinente, muito necessário, que é saúde e saúde da mulher. E não apenas a mulher em um único parâmetro de vida, mas é uma coisa muito abrangente, porque, independentemente, né, de qualquer outra coisa, a mulher está atuando e é atuante em todas as áreas, inclusive da maternidade. Então, essa mulher, ela precisa, sim, de pessoas, de formarmos redes fortes, com tópicos, com assuntos, com discussões, para trazer o que? Consciência, clareza, né? E, enfim, eu estou tendo a honra de receber várias pessoas fantásticas e, né, você hoje aqui contribuindo também. E o tema é inteligência emocional. E até quando eu fiz a postagem, eu até falei assim, e o que inteligência emocional tem a ver com o tema, né, saúde da mulher? E aí o Doc mais faz com tudo em caixa alta. E aí, Fernanda, como é que é isso? Como é que essa inteligência emocional vai trazer meios, pontes, enfim, para toda uma transformação, para uma melhoria, para esse saudável, esse salutar? Como que você vê isso? Quando eu vi, né, saúde da mulher, e você me perguntou que temas, né, na hora veio, vou falar de inteligência emocional. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu acredito muito em olhar a saúde de um ponto de vista global, não só do aspecto físico, né, mas do aspecto emocional e mental. Então, esse primeiro, é um olhar mais amplo para a saúde. Segundo, porque a gente hoje vive uma epidemia de problemas de ordem emocional, né? Então, assim, saúde mental, saúde emocional, ela está na pauta, né? Especialmente no mundo das organizações onde eu estou. E terceiro, porque aí dentro desse recorte, eu vejo quanto as mulheres são muito impactadas nessa questão, às vezes até por uma sobrecarga, né? Porque são muitos papéis que a gente exerce. Eu também sou mãe né? Mãe do Henrique, de 10 anos, vai fazer 11 mês que vem. Tá lá acampando essa semana, eu tô aqui, né? Tô aqui, mas tô com a cabeça lá e estamos no WhatsApp com a professora e tal. Claro, eu tenho o meu companheiro que é tão presente quanto, que é atuante, mas mãe é mãe, né? Então, assim, a mulher, independente se não é mãe, mas a mulher, ela tem sempre uma cobrança, né? Nesse mundo que a gente vive. Então, falar de inteligência emocional e falar de como a gente pode gerenciar melhor as nossas relações é trazer mais saúde para o nosso dia a dia, né? E você enxerga essa... Eu falo que é uma necessidade mesmo, né? De olharmos com muito carinho, com muito respeito e foco para as nossas emoções. Nesse âmbito familiar e no âmbito corporativo também, Fernanda? No geral, né? Porque quando a gente fala de inteligência emocional,
eu uso o conceito, vamos dizer, raiz, o conceito original, que é do Daniel Goleman, né? Que foi o primeiro autor a falar de inteligência emocional depois de um estudo que Harvard fez lá no meio dos anos 90. E foi uma revolução, né? Então, falar assim, inteligência não é só racional e o emocional tem um impacto na nossa vida. Então, isso é muito recente, especialmente no mundo do trabalho. Mas isso serve para o mundo do trabalho e para a vida. Então, o que é a inteligência emocional? É eu ter o meu autoconhecimento, né? Então, eu me conheço, eu conheço as minhas limitações, eu conheço o que eu gosto, as minhas antipatias, as minhas simpatias. E aí, eu me conhecendo, eu consigo fazer uma autogestão das minhas emoções, a partir de eu entender quais são os meus gatilhos, né? O que impacta, o que é importante para mim na minha vida, o que eu gosto, como eu funciono, qual é a minha história, a minha biografia é tão importante. Quando a gente fala de autoconhecimento, né? Você trabalha bem com isso, você sabe como isso é fundamental. E aí, desse autoconhecimento, eu faço a autogestão, que é o segundo passo. O terceiro passo, aí eu conseguir ter empatia e compreender o outro. E eu só consigo fazer isso se eu me conheço e se eu me compreendo. E aí, eu compreendendo o outro, que é o terceiro passo, eu consigo fazer a gestão das minhas relações. Quer seja no meu âmbito profissional, quer seja no meu âmbito pessoal, né? Então, é muito importante, tudo nasce desse autoconhecimento, né? Uhum. Eu acho muito importante a gente pontuar isso, né? Porque, como você falou, a biografia ela é muito importante. Eu sou aconselhadora biográfica e eu trabalho com o que eu chamo de cartografia biográfica. E o que vem ser isso? É utilizar a metodologia, mas eu trago o potencial da arte como uma expressão, como uma criatividade, como possibilidades, caminhos possíveis que você descobre fazendo esse caminho, né? Colocando o pezinho no chão, em marcha e mãos à obra e vamos lá. E o que eu percebo? Muitos clientes eles chegam com questões e daqui a pouco, com o desenrolar da coisa, a gente percebe que esse domínio que você acabou de mencionar, de autorreflexão, de autoconhecer-se e pensar, poxa, qual é a raiz exata disso? Aí eu chego numa raiva, numa tristeza, num medo. E hoje em dia a gente está muito permeado, né, por essa questão até do próprio medo, que assola realmente. Desde a pandemia, a gente vem passando por várias mudanças, né? Eu falo que são as mutações do medo com várias faces, né? E aí o que acontece? Você entristece, você para, você não age. Você está com raiva, você tem um impulso, mas é um impulso descontrolado, né? Você tem medo, o medo te freia, você paralisa. E quando você está deprimido, você afunda, né, em alguma questão tão interna e que falta aquele fôlego, aquela força, né, para subir, respirar e entrar de volta, né, na vida cotidiana. E ao longo dessa biografia, quais são essas narrativas? E eu percebo... Até a biografia, que isso é importante você estar trazendo, me ocorre aqui, para eu entender que muitas vezes eu tenho uma emoção, um comportamento, uma reação, algo que eu estou vivendo hoje, e na verdade não está proporcional ao que eu estou vivendo hoje. Porque vem de um histórico, né? E como é importante a gente entender, às vezes são recorrências, né? Padrões na nossa história de vida, e que a gente precisa olhar para isso para compreender melhor o hoje, né? Exatamente. E aí você entra com aquele recalculando rota, né? Então você tem essa noção, você tem acesso a uma informação para transformá-la, né, num conhecimento, para depois transformar esse conhecimento numa sabedoria e não recorrer e ficar naquela questão recorrente do mesmo erro, aspas, ou da ação que não é efetiva, daquilo que realmente não está nem fazendo mais sentido para sua vida e que não é nem de hoje, nem de ontem, nem de semana passada, e nem do mês passado, nem do ano passado. São coisas bem anteriores. E aí você toma essas rédeas, você vai, pega e nesse conhecer a si, olhar, acolher generosamente.
se E a trabalha. gente olhar com esse olhar de assim, desmiuçar mesmo, né? Então, é assim, quando a gente fala de autoconhecimento, quem sou eu? Que história foi essa que eu vivi que me trouxe até aqui? E aí, assim, quais são de fato as minhas preferências ou até que ponto eu estou vivendo coisas que a minha história foi me trazendo, mas que está lá fora, não vem necessariamente de mim, né? Então, eu uso até um exemplo meu, porque eu fiz uma transição de carreira, né? Eu por muito tempo, eu atuei em empresas e continuo atuando na mesma área de desenvolvimento, mas hoje de uma forma completamente diferente. E hoje eu vejo o quanto eu me sinto mais realizada e até gerencio melhor, né, as minhas relações, porque eu encontrei de fato algo que faz sentido para mim, não ao que eu estava respondendo a um estímulo do mundo, da família, né? Eu sempre conto essa história assim, para mim a coisa mais difícil é eu contar para meu pai e para minha mãe que eu não vou mais trabalhar CLT numa empresa. Mas como assim? Como você vai deixar, né? A empresa dos seus sonhos. E imagina, quando eu contei, eles super me apoiaram. E eu, assim, mulher, né, 38, 39 anos, tá com medo de falar para a mãe e para o pai? Sim, porque a gente, né, tem essas expectativas, né? Então, como é que eu vou gerenciar essas expectativas? E aí, quando eu me dei conta, eu falei, mas peraí, é algo que eu acho que é a expectativa do outro, né? E aí eu fui lá confirmar, nem também era isso, mas por que eu estou vivendo isso? Né? Então, esse esmiuçar, e aí eu fui entender lá na minha história, né? Fazendo o meu biográfico, entender que, assim, cara, tem todo um movimento da vida que me trouxe até o ponto que eu estou. A grande pergunta é, eu quero continuar ou não, né? Aí depois o segundo passo foi olhar um pouco para esse gerenciamento das emoções daquilo que eu estava vivendo. Porque quando a gente fala de emoções, é importante a gente se conectar com os gatilhos dessas emoções. Então, medo, o que é medo? Medo, algo que é importante para mim e eu julgo, e às vezes eu julgo, nem está em risco, mas eu julgo, por toda essa minha história, minha referência, eu julgo estar em risco. E aí eu fico presa a uma situação. Por que pandemia deu tanto medo na gente? Porque o que estava em risco? A nossa vida, né? Ou a vida de quem a gente ama. Então, por isso que deu tanto medo, pânico, né? Ah, quando eu tô com raiva é porque algo é injusto. Parece ser injusto para mim numa situação. É injusto que eu tenha me dedicado tanto e não tenha sido aprovada, né? Num processo. É injusto que eu me dedique tanto e o meu filho ou a minha família não reconheça. Né? E aí isso vai me dando essa irritação, essa raiva. E às vezes a gente fica permanentemente num estado de ânimo da emoção que não necessariamente é correspondente àquilo que a gente vive, né? Por isso que tudo começa no autoconhecimento e nessa análise é de processar, né? A gente tem pouco hábito de parar para processar, para analisar, né? Mas o que de fato está acontecendo e por que eu me sinto dessa forma? O que gera essa sensação, esse sentimento, né? E isso que você está dizendo é realmente o gatilho pelo qual se inicia todo esse trabalho, né, Fernanda? Exatamente, porque eu preciso conhecer as minhas emoções, o que gera, né, essa emoção que eu sinto hoje, para eu poder fazer a gestão disso. Então, quantas vezes a gente está depositando em um relacionamento, em qualquer âmbito da nossa vida pessoal, profissional, a gente está depositando, canalizando naquela situação emoções que vêm de outros lugares. Sim. Né? Então, e aí a gente vai depositando ali naquele lugar e concentrando, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional e ela começa pelo autoconhecimento, é o quanto eu realmente me conheço e me acolho, porque a gente também é danado para não ser generoso com a gente, né? Então, a gente é o nosso próprio algoz, né? Muitas vezes, né? Então, olhar com carinho, com esse acolhimento. Ah, não consigo fazer isso? Chama um amigo, um irmão, um conhecido, alguém que trabalha com você,
o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o filho, né? Peça esse referencial, porque às vezes a gente também não consegue enxergar, a gente precisa desse referencial externo. E às vezes a gente precisa de um apoio de um profissional. Então, vou procurar o Dair, faz cartografia, faz terapia artística, quer dizer, pode me ajudar num processo mais estruturado. Eu vou fazer coaching, né? Eu atuo como coach, você também fez a formação com a gente, hoje está aí certificada também para atuar como coach. Então, às vezes, eu vou fazer terapia fundamental, né? Eu acho que todo mundo deveria buscar ajuda nesse sentido, né? A gente organizar as nossas gavetas. Eu tenho uma amiga que fala que a gente organiza as nossas gavetas quando a gente faz terapia, e é bem isso. Então, eu buscar ajuda, buscar mecanismos, né, que vão nos ajudar nesse sentido. Exato. E eu percebo esse movimento mesmo, que as pessoas muitas vezes não sabem nomear, então elas não, até chegarem naquele momento de descobrir qual é a raiz, mas enfim, quando se propõe a isso, eu acho que é super válido dar continuidade. Difícil é o primeiro passo. Deu o primeiro passo, tem tudo para gente conseguir ir lá e fazer esse trabalho, né? Um trabalho realmente de mergulho interno, de busca por não só um motivo ou uma razão, mas uma busca do para quê. Do para que isso serve, para que isso talvez não me sirva mais. Esse sapato continua sendo meu, eu quero isso para mim. Então entramos nessa questão das escolhas, né? De um livre-arbítrio, de um posicionamento adulto, que eu falo que é consciente e assertivo com esse foco. E aí, realmente, todo um trabalho que começa a ser desenvolvido internamente e depois, enfim, a gente vai levando isso para o nosso mundo externo, para o nosso entorno. Então, essa coisa da verticalidade que eu sempre falo, dessa importância, né, do enraizar e do elevar, do buscar, do centrar, para depois a gente expandir, ir lá e voltar também, porque voltar, dar um passo atrás também é importante. E quando a gente fala das emoções, uma pessoa uma vez me perguntou assim, tá, é medo ou é temor? E eu achei muito bacana a pergunta, né? E eu falei o que eu entendo como tal. Né? O medo ele vai me paralisar. Eu tenho medo, pronto, empaquei ali, não sai do lugar e até descobrir de onde que surgiu, enfim, tarará. Agora, e o temor? O temor é aquilo que me serve para uma observação outra. Tipo, eu devo. Até esse temor ele precisa dessa consciência. Eu posso. É super. Né? Desculpa. Pois não. Nada? Pode que deu delay aqui, aí eu te cortei. Desculpa. Não, conclui, por favor. Estava interessante. Nada. Estava falando dessa questão do temor. Esse temor, ele não me paralisa, ele me sinaliza de uma forma em que eu não vá me colocar em risco mas eu vou ter uma oportunidade de observar, de olhar com atenção para ver, vou ou fico. E tem uma coisa que é bem interessante de você estar falando, né? É medo, é temor, né? E a gente não foi alfabetizado, né? Pelo menos a nossa geração, né? Muito recente ser alfabetizado nas emoções, né? Meu filho, por exemplo, hoje tem aula de inteligência emocional na escola. Eu acho maravilhoso, porque eu tenho conversas com ele sobre frustração, sobre tristeza, né? Que é um repertório que nossa geração não teve. Então, a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso, até de reconhecer, né, as emoções. E quando a gente vai olhar a teoria, tem alguns autores que falam das emoções básicas, e, na verdade, a gente tem algumas emoções básicas que se compõem para formar a gama de emoções que a gente tem. E existem gradações, né? Então, eu tenho desde um medo que me paralisa, que é um excesso, até assim, né, um receio, uma leve insegurança. Mas toda emoção, ela tem uma função na nossa vida, mesmo aquela que a gente fala assim, é a mais, nossa, é péssima essa emoção, né? Os autores falam assim, olha, não tem emoção ruim e emoção boa, tem emoção e ela tem uma função. Para que serve medo? Para a gente se manter seguro, para a gente avaliar, né?
Então, assim, né? A natureza é sábia, ela nos deu emoções também para nos resguardar de situações, para nos ajudar a operar no mundo que a gente vive, né? Então, quando eu falo de medo, o gatilho é o que eu entender o que é importante para mim e que está em risco nessa situação, e eu entender assim. É algo que está me paralisando, de onde isso vem, então quanto mais eu conheço, né, sobre isso, mais me permite lidar com isso, né? Então, essa primeira parte, que são os dois primeiros pilares da inteligência emocional, eles falam muito desse autoconhecimento para fazer a autogestão. Porque aí eu também tenho que entender que eu também gero no outro emoções, né? Tem a parte do eu, que é o primeiro, o segundo passo, tem a parte do eu com o outro. Então, eu também sou capaz de gerar medo, de gerar irritação, raiva, amor, ternura, alegria, diversas emoções, né, nas minhas relações. Então, a gente também, a inteligência emocional, ela serve para a gente refletir qual é a marca que eu estou deixando no meu entorno, nas minhas relações, né? Então, como eu estou gerenciando as minhas relações, eu estou olhando para o outro com generosidade, com empatia, compreendendo, né, o lugar do outro, eu estou fazendo valer a minha visão sobre a visão do outro, né? E aí, a partir daí é que eu faço esse grande gerenciamento da minha teia de relações, né? Então, para eu gerir as minhas relações, que é aquilo que traz saúde para mim, né? Eu preciso passar por todos esses passos, né? E olhar isso de uma forma mais ampla, né? Ter a consciência de mim, a consciência de mim no outro, né? E uma coisa legal, Fernanda, essa coisa do como que eu vou enredar as pessoas. Esse enredar é criar conexões, criar redes. E outra coisa muito importante que você colocou, porque até então a gente estava até assim falando, é medo, depressão, a raiva, não sei o quê. Que assim, no teor, no dia a dia, parecem que são emoções mais negativas, digamos assim, ou menos, né? Uau! E são tão importantes que eu não quanto. quero ter, né? Eu não quero ter medo, eu A não gente quero ter evita, raiva. esconde, né? Do tipo, não, que isso? Ascensionei, né? Então, tô aqui linda, tô Debaixo do plena, tapete ali, né? né? Não sinto raiva de nada. Ai, vontade. Não Enfim, tem ninguém nervoso aqui. você não me conhece, não sei o que está acontecendo aqui dentro. É uma coisa de doido, mas a gente tenta, né, naquela placidez, né, manter uma compostura, mas enfim, mas a gente sente de verdade. O pior, quem não assume quando sai daquele, né, do eixozinho, é um negócio meio doido. Mas falar das outras emoções, como por exemplo, a alegria. A alegria é uma emoção poderosíssima. Mas tudo é a quantidade, né? Você fala assim, qual a diferença do veneno para o remédio? É a dosagem. Uma alegria excessiva também não vai ser algo da ordem do saudável. E tem que ter um cuidado, né? Porque a gente vive num mundo de a tal da positividade tóxica, né? Eu gosto desse termo, porque para mim tem uma coisa assim, ai, a gente tem que estar bem, gratidão e tal. Gente, é muito importante, né? Gratiluz. Tem dia que você fala gratiluz do caramba, eu tô aqui, minha filha, no perrengue, é filha, é marido, é carreira. Hoje eu não tô na gratidão, né? Então a gente também tem que se acolher, porque assim, cara, hoje eu não tô. Né, Fernanda? Então, sabe aquele dia que você acordou, bateu o dedo mindinho na mesa da cabeceira, o cachorro, brigou com o cachorro, com o marido, com o filho, com o vizinho, você vem com. Não, né? Então, assim, a gente também tem essa. Somos humanos, né? Exato. E o humano é esse degradê todo, né? De emoções. Agora, você falou um ponto importante: ter alegria na vida, né? É uma emoção poderosa, porque assim, é aquilo que nos traz a sensação de nos sentir vivos, né? E a alegria vem de realizações. E a gente às vezes está num mundo tão material de que realização é a conquista material, e a gente esquece de olhar assim, né? Então eu sempre faço, né, com os meus coaches, às vezes, olha, vamos começar a olhar um pouco assim, o que tá bom, né? Vamos fazer aquele exercício todo dia, você vai à noite antes de dormir, vai fazer a retrospectiva do seu dia, uma coisa que você tá de parabéns.
E aí, assim, não é... Às vezes é assim, cara, hoje eu tô de parabéns que eu cheguei viva. Mas eu Exatamente. lembrar que eu tenho uma vida para agradecer. Eu cheguei com Exato. saúde, né? Olha, eu cheguei, eu tive companhia ao longo do dia, né? Passamos uma pandemia, estamos aqui, né? Muita gente não chegou aqui, infelizmente. Então, assim, são realmente coisas, a gente esquece de agradecer o trivial, e o trivial não é tão trivial assim. Se conectar com o valor que essas coisas têm na nossa vida também são. E Fernanda, Opa, voltou, piscou aqui, voltou. voltou, que me mandaram uma ligação aqui. Entrou a ligação, desculpa. Uhum. Então, assim, essa fonte de alegria, às vezes ela está nas pequenas coisas, né? Então, a gente às vezes fica buscando se espelhar, e esse mundo cruel das redes sociais, que todo mundo é bonito, Todo mundo é todo bonito, mundo todo mundo é tá magro, amado. né? To- Uhum. Todo mundo é bem sucedido, porque ninguém posta aquele dia que eu tô pé da vida hoje, não, dificilmente, né? Então a gente vai ver esse mundo muito cor-de-rosa, né? Assim, muito cor-de-rosa nesse sentido, muito superficial. E o ser humano é muito mais complexo que isso, né? Viver no Instagram, eu queria a vida do Instagram. Você não queria a vida do Instagram? Mas Com não é. certeza. Então, Só por isso, sorrisos, né? E todo mundo, realmente, você falou, todo mundo muito bem sucedido, né? Tem aquela coisa, todo mundo é próspero em todos os sentidos e muito do material, essa coisa concreta demais da conta, que o ter vale mais do que o ser, né? E aí onde entra realmente esse gerenciar que você propõe, né, em termos de uma inteligência emocional, onde que o negócio está pegando, né? Porque é importante você ter essa noção de onde que está pegando, por que está assim, e como que você também vai. Tem até tem uma síndrome que é o FOMO, que é Fear of Missing Out. missing out. Né? Então você não está naquilo, tá com problema, filha, né? Então você já É. assume que adoeceu de algum momento, que você não tá ali, você não tá participando É. daquilo, ferrou total, o mundo acabou. Então tem gente que chora, real mesmo, né? Sofre, né? Sofre com isso. Exatamente. Então, se já não bastasse síndrome de impostora, já não bastasse outras, ainda tem isso. E você precisa ter aquela sensação do pertencimento e achando que o pertencimento é através daí. Ao passo que quando você traz essa noção do quem eu sou, do que eu realmente preciso, dessa gratidão, mas essa gratidão bacana, dessa de você olhar e falar assim, poxa, caramba, é isso, olha que bacana. E ter a satisfação porque você se sente completo. Não é que você tenha tudo, mas você está completo com aquilo que está ali, que você conquistou, mesmo que, sei lá, seja Que às vezes uma coisa. a gente nem presta atenção, né? Então é isso que eu falo assim, poxa, você tem saúde, né? Né? Você tá chegando ao fim do dia, assim, uma coisa bacana, às vezes foi uma palavra que alguém te deu, né? Às vezes foi uma comida gostosa que você, né, pôde saborear nesse dia, né? A companhia de alguém que você gosta, né? E você que trabalha com biografia sabe disso, né? Tem esse conhecimento das leis biográficas, eu acho ele tão importante que eu falo, devia ser ensinado nas escolas, né? A gente trabalha com essa linha a partir da antroposofia, os famosos setênios, né? Que as pessoas falam, a vida de 7 em 7 anos. Que cada fase da nossa vida tem uma coisa que é importante para a gente. E a gente conhecer isso permite a gente olhar para a nossa própria vida e falar assim, é mais ou menos isso, né? Que se espera desse projeto ser humano, né? Não que tenhamos receita. Agora, para eu também entender que às vezes eu estou me pegando em coisas que já não fazem mais parte dessa fase da vida. Quando você fala, né, do ter e do ser, tem uma fase da vida que a gente começa a entender que, assim, não é mais ter o cargo, ter o salário, ter a casa, ter o carro, às vezes ter a família que era a família idealizada e que não é aquilo. E aí, assim, chega uma hora que você começa a viver, porque isso é o para fora, e você começa a olhar assim, mas espera aí, né? Nessa
essa minha vida e o ser, né? O que que eu quero ser? Que impacto eu quero deixar? Que relações eu quero construir? Você vai abandonando esse apego no ter. Tem gente que tá lá com 80 anos de vida e tá, né, gente amargurada. Eu falo que a pessoa não venzinha. Porque ela ainda tá presa nessa roda do ter, né? E aí Exato. não vive, não experimenta, não saboreia a vida naquilo que a vida tem para oferecer para essa Falou pessoa, né? saborear, porque esse saber tem o mesmo radical de sabor. E as pessoas não percebem muito isso, que esse sabor da vida é o que vai levar a gente a ter essa sabedoria. Até, tudo bem, quero ser minimalista, quero ser isso, quero ser, que seja, mas trabalhando essa essência. Você falando dos setênios, sim, cada setênio tem lá uma informação básica que a gente quer trabalhar ou precisa trabalhar ou vai passar um mais um pouquinho para cá, um mais um pouquinho para lá. E quem nunca fez nenhum trabalho, né, com essa metodologia, sempre é tempo de fazer. Por quê? Não é, eu não fiz isso, não fiz aquilo, e agora? Não, e agora você vai ter a oportunidade de fazer, de olhar, refletir, ponderar, refinar, agradecer e dar continuidade, porque meta é meta. Então, você tem uma meta ali para frente. E como é que você vai realizar isso? E trazendo também toda essa informação, Fernanda, desse gerenciamento também das emoções, porque se você chega aos 44, fazendo a birra da criança de 5, 6, 7 anos, alguma coisa precisa ser, Alguma coisa está errada, né? né? Tem que trabalhar isso. E a gente sabe que acontece de um tudo, em todos os níveis. Então, é olhar e refletir mesmo. Eu vou olhar essa minha biografia, essa minha cartografia, eu vou colocar ali igual a bússola mesmo. Para que lado eu preciso ir agora? E esse olhar para a saúde, né, dessa forma integral, a saúde emocional, né, a saúde mental, a saúde física, a saúde financeira, essa roda da vida ela é que completa. gira, né? Então, eu tenho prosperidade, mas o que é prosperidade, né? Eu tenho um sócio, Jair, que ele fala assim, eu quero continuar sem ter ajuda para sair do sofá, eu quero chegar lá, né? Perto lá, bem velhinho e ter saúde de levantar sozinho. Quando ele me falou isso, eu achei isso maravilhoso. Eu falei, gente, eu também quero isso. Então, não estou cuidando hoje. Foi um putz, estalo assim. Mas peraí, eu tô com 45, eu espero viver até lá perto dos 100. E eu quero chegar com qualidade. Então, eu preciso cuidar desse meu corpinho físico hoje, né? Mas não é só isso, porque senão eu vou ficar aquela pessoa que assim, tá bom, tô cuidando do corpo, da alimentação, do exercício. Mas e as emoções? Eu quero chegar com saúde para eu poder passear. Então, eu preciso cuidar do meu lado financeiro. Eu quero chegar com saúde para eu poder viver bem com as pessoas que eu amo e ter as pessoas, né? Pessoas bacanas ao meu redor, que me nutrem, que alimentam. Então, eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus relacionamentos. Né? Então, esse olhar completo, né? Da gente olhar. E aí, essa fase da vida que eu estou vivendo, o que ela pede de mim? E o que eu tenho condições de atender e o que eu quero ter condições de realizar, atender também, a partir do momento em que eu aprendo, reconheço, faço todo esse trabalho, né, de conscientização e, enfim, de abrir uma panorâmica diferenciada para mim mesma, porque eu conseguindo me trabalhar desse jeito, quem está do meu lado também vai começar a entrar em processo. A gente nunca entra em processo sozinho, né? Então, o entorno também mergulha nisso, de um jeito ou de outro. E quem não acompanha, de uma certa forma, a gente também tem que aprender a lidar com a escolha do outro, que também pode ser uma opção, pode ser uma escolha real, genuína. E, enfim, eu tenho vários amigos que são vegetarianos, veganos. Eu não sou. Não que eu não tenha consciência de. Eu não sou. Ponto. Então, é
aquilo. Eu estou fazendo uma escolha. Pode ser que amanhã eu mude, porque graças a Deus o projeto humano, acho que a melhor dádiva é eu poder mudar de opinião na hora que eu bem, né, tiver meu clique. Exatamente. É, Tem sempre opção, né? A exato. gente tem opção, né? E eu acho assim, né? Você falou do saber e do sabor, que é a mesma raiz. E eu também, né? Eu gosto muito da coisa do fazer sentido. E a gente sempre traz, faz sentido, como se fosse assim, eu entendi, como se estivesse aqui. E Não, faz sentido tá aqui, né? Porque é exato. fazer sentir. Então, Exato. essa situação que estou vivendo, ela me faz sentir o que e como. Então, o que faz sentido? Né? Para mim, também isso traz uma outra dimensão. Então, tudo que a gente está falando é saúde e lidar com a inteligência emocional, ela traz a saúde nesse fazer sentido. O que faz sentido para mim? Eu olhar o que eu vivi até aqui, eu vou olhar eu me autoconhecer, né? O autoconhecimento para eu fazer a minha autogestão, para eu poder fazer ter empatia, conhecer o outro para eu poder fazer a gestão dos meus relacionamentos. E olhando assim naquilo que faz sentido para mim, né? Para minha vida, para aquilo que eu quero construir. Na antroposofia, a gente trabalha com a trimembração, né, Fernanda? Esse pensar, Sim. sentir e esse querer. Por quê? Só pensar não adianta, só sentir não adianta e só fazer não adianta se você não equilibrar. E daí a gente percebe que esse sentir e fazer sentido é, na realidade, um ponto tão fundamental. Não tem um melhor ou mais importante do que o outro. Os três são importantes. É claro que a gente tem uma tendência, às vezes, a um pouquinho mais para cá, outro mais para lá. Mas reconhecer e se trabalhar, reconhecendo seus limites também, reconhecendo suas potências para ir um pouquinho além a cada dia, na medida desse possível, e trazer esse sentido desse intelecto que te traz uma informação e colocar a roda para rodar, para girar, com o meu fazer na minha missão. Porque eu só vou E esse realizar, sentir, sim, só vou realizar se eu tiver as três coisas integradas, né? Agora, esse sentir, ele conecta o pensar, que é esse meu mundo das ideias, esse sim, mundo conceitual, com a minha ação. E a gente tá numa rotina tão corrida, né? De WhatsApp de velocidade 2, de botar vídeo para assistir, botar numa velocidade mais, né, acelerada, que a gente está num mundo que assim, eu vou do pensar para o querer, ou seja, eu vou do conceito para a ação, sem trazer consciência para o meu sentir, que é o que dá significado. Né? Então, equilibrar o sentir, pensar que é assim, né, como um grande conector, e que às vezes a gente passa por cima, porque eu não quero mexer naquela sujeirinha que está embaixo do tapete, mas é ele que vai dar significado. Então, aquilo que você pensa e como você está agindo, bota um sentir na jogada que você vai ver que você vai integrar, né? Você vai atuar de uma forma mais integrada, de uma forma que realmente vai te colocar inteiro naquela situação, né? Se fala tanto de presença, né? Presença para mim é isso, é o meu pensar, o meu sentir e o meu querer integrados, né? Conectados, né? A serviço daquilo que faz sentido para mim, que está conectado com o que eu sou, com o que eu vim fazer nesse mundo. Né? Isso é super verdadeiro, né? Eu, antes um pouquinho, eu mencionei que a gente estava até falando tristeza, depressão, não sei o quê, falei alegria, que é algo nobre, né, nessa questão. Eu assisti aquele filme, acho que é da Pixar, não sei de onde que veio, como é que é o nome? Eu até esqueci o nome do filme. Eu esqueci o nome do filme, mas fala das emoções. Tem uma O menina. Isso, divertidamente. divertidamente. Eu Exatamente. até brinco com meus coaches, com meus clientes, que eu falo, de vez em quando os divertidamente estão tudo aqui enlouquecidos e a gente tem que pôr ordem neles, né? Eles Exatamente. estão todos aqui. E Que é a raiva, ali, a alegria, a o tristeza, nojinho, né? o Que eles colocam o nojinho, nojinho. aquela antipatia com Isso, tudo. a raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o nojinho. Exato. São 4 emoções básicas, E o nojinho
é uma emoção mista, não é uma emoção básica, mas que eles tomaram a liberdade de colocar porque estava falando do adolescente, né? Isso. É maravilhoso. Muito legal, porque nesse filme eu achei assim, muito bacana que a alegria estava sempre tentando dar jeito em tudo, em tudo. Tarará, tinha uma solução, aquele, né? Aquela coisa toda. E quantas vezes a gente acha que essa é a questão e esse é o caminho, né? E no final das contas, percebe-se no finalzinho que a tristeza que foi a grande conectora familiar por uma questão que a menininha passou, acho que foi no jogo lá, não sei se ela perdeu, foi alguma coisa assim, que ela chora, né? Aí os pais vêm, abraçam, dão todo um apoio. E aí a alegria entende que ela sozinha não vai fazer verão. E ela não vai dar conta de resolver todas as mazelas do mundo, muito menos daquele ser humano ao qual ela pertence, né? Que estava ali batalhando por ela. E como é Essa importante. cena, ela mostra essa função da emoção, né? De que eu falei um pouco antes, né? De cada emoção ter uma função na nossa vida. Porque a tristeza, ela faz a gente entender aquilo que é importante pra gente. A questão é eu permanentemente habitar essa tristeza quando já não faz mais, já não passou já, gente, né? Que aí sim indica um problema que você precisa de uma ajuda externa, né? Mas eu entender essa situação e assim, me permitir, tem dia que assim, hoje eu tô triste, né? Hoje eu tô triste, eu vivi uma situação em que eu me trouxe tristeza, né? Então, assim, também se dá espaço para isso, né? Não viver igual lá no filme que é a alegria, né? Porque aí chega uma hora que você começa a perder conexão com você mesmo. Exato. E você não vai viver só desse ele aí, porque ele não faz verão, ele não vai encher barriga, vai encher barriga nesse sentido. Ele não vai te completar, na verdade. E completar é realmente, como você colocou, que gerenciamento é esse? Com autoconhecimento, com esse conhecimento de causa, se percebendo, sendo generosa o suficiente para poder saber o dia que você está mais borocochô, o dia que você está mais ativo, o dia que você está mais. E o que te move? E, na verdade, essa emoção ela vem de uma movimentação, né, interna e que te faz ter um raciocínio, de ter uma atitude e de ter também um sentimento. E é muito importante isso no nosso dia a dia, muito importante, falando em saúde, saúde da mulher, saúde desse ser integral, quando você consegue olhar e trazer para si. E eu falo que tudo começa no autoconhecimento. Tudo tá. Então, me perguntam assim, Fernanda, estou me preparando, que competência eu invisto, que curso eu falo? Você já começou a trabalhar no seu autoconhecimento? Porque a competência principal do adulto é o autoconhecimento, é por onde tudo começa. E aí, assim, não é esse autoconhecimento que a gente estava falando agora, né? Essa positividade, ai, né? Meu Deus, a contemplativa. Não, gente, é para um senso muito prático, é para eu poder me gerenciar e gerenciar as minhas relações de uma forma funcional, de uma forma produtiva. É para isso que serve o autoconhecimento. Sim, porque tem que ter um resultado também, né? É positivo para a gente, positivo para o mundo, positivo para o mundo. E se a gente pensar isso em várias áreas da vida, até pensando num próprio corporativo, né? Que líder eu sou? Que gestão é essa que eu estou levando? Porque aquela pessoa é aquela pessoa, independentemente do papel que ela vai estar atuando. Mas se a gente focasse, né? Eu já trabalhei com várias pessoas que se diziam líderes, que se diziam isso, aquilo, outro, e na hora H faltava aquela empatia, faltava aquele gerenciamento da raiva, da coisa, da prontidão, que tinha que estar tudo feito ontem, antes de ontem, aquela coisa toda. E que impacto isso traz, né? Em todos os aspectos. E que impacto isso traz para a própria pessoa.
que, Exato. né, acaba não entendendo, às vezes, os porquês de algumas outras atitudes e por aí vai. Eu acho que tem muita coisa importante a partir desse tema, né, Fernanda, que para ser explorado, para ser trazido mesmo à luz, porque fica assim, a gente não teve essa educação, como você colocou antes. A gente não tem esse parâmetro, a gente não está assim tão atento. A gente até está um pouquinho mais porque a gente trabalha com gente, né, com desenvolvimento humano, enfim, e a gente tem essa percepção por um treinamento, por alguma coisa. Agora, levar isso para o mundo é muito importante. E a gente saber, aí até voltando para essa questão, né, da mãe que levanta e tem mil outras, é multitask, né? Então, mil tarefas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho muito importante que eu fiz quando minha filha era pequena, a Sara hoje tem 21. E teve um dia que eu tava eu queria matar o mundo, na verdade, naquele dia. E ela olhou para mim, aí eu virei para ela assim, filha, a mamãe sente raiva. Ela ficou me olhando, né, com aquela cara assim do tipo, oi? Um ser humano. Oi? Olha. Eu falei, eu sou gente, eu sinto raiva. E a mamãe agora está com muita raiva. Aí ela parou, então eu vou sentar e ficar. Eu falei, ótimo, ótimo, Mas sai olha da que lição importante, porque eu acho que é isso, a gente não foi alfabetizado para lidar com a emoção, e a gente, eu tomo pela minha história pessoal também, assim, de olhar e assim, não falar sobre emoção, só falar de coisa boa, né? Não falar. Então, assim, quando você faz isso, de assim, olha, eu preciso de um minuto, você mostra que é possível gerenciar isso, né? E a gente hoje tá, quando você falou da liderança, né, hoje o que mais se cobra da liderança é o saber lidar com as relações, saber desenvolver pessoas. Não tem nada técnico, tudo tem a ver com essa gestão dos relacionamentos, né? De criar ambientes que são psicologicamente saudáveis, ou seja, que as pessoas se sentem incluídas, que sentem que podem participar, que sentem que tem espaço para contribuir, né? Porque no fim o ser humano é esse ser que precisa dessa rede, né? Dessa teia. Você falou da teia, né? A gente precisa dessa teia. Então, como é que você está cuidando da sua teia? Acho que esse é o grande recado, né? E você não vai cuidar da teia sem antes cuidar de você. Esse é o grande lição que a inteligência emocional traz para a gente. Começa em você, né? Você cuida de você igual avião. Põe primeiro a máscara em você para depois você pôr no outro. Então, assim, se você não olhar para você, você vai ser o elo fraco da sua teia, né? Pois é. E aí nessa sistêmica, a coisa começa a dar ruim, né? Aí tem Exato. aqueles engasgos até que você possa fazer a costura necessária em si e a costura necessária nessa rede, nessa teia que você construiu ou está construindo, porque somos seres em construção. E, enfim, essa metáfora da rede, da teia e dessas costuras possíveis, desses laços e nós que são importantes, porque a gente quer o laço bonito e esquece que o nó, se aconteceu, é porque tinha uma mensagem ali pra gente, né? E é muito bacana isso tudo. Fernanda, se você pudesse fazer uma pergunta para deixar aqui para o público que está assistindo a gente ou que vai assistir depois, que pergunta você deixaria? Eu acho que, não sei se é bem uma pergunta, mas eu acho que fica esse recado de arruma suas gavetas, né? E aí é um trabalho diário, né? Então, assim, você prestou atenção em você hoje ou você passou o quê? Ó, são aqui, ó, quase 8 horas da noite. Como é que você passou o dia? Você parou para olhar para você? O que eu estou sentindo? Ou foi no pilotão automático? Né? Então, o quanto você vive no piloto automático? Essa é uma grande pergunta que ajuda a gente a olhar para a gente e sair dessa armadilha, né, de viver uma vida no piloto automático.
Sim. Tem uma pergunta famosa, não vou saber a origem agora, de quem, você sabe quem que acho que dobrou o seu paraquedas, né? Esse é um caso, né, de uma pessoa que realmente, Uhum. né, Sim, enfim, porque quem puxou. dobra o paraquedas do paraquedista salva a vida dele, né? Você Exato. sabe. Então, aqui, você já arrumou sua gaveta hoje? Ou qual gaveta você É. se propôs a arrumar hoje? E se não der hoje, que prazo é esse que você vai se dar? Com um bônus, obviamente, né? Porque a gente precisa também dessa coisa, né? Vamos lá, essa motivação que se faz necessária. Não é motivação eba, 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 mas sim me propor e estar ali nessa minha presença, do meu desejo, do meu querer, consciente com esse meu pensar direcionado e com esse meu sentir para que eu seja completo realizando algo. E Então, lembrar que não precisa arrumar o guarda-roupa inteiro de uma vez, exata né? A gente pode isso. pegar uma gaveta, falar, hoje eu vou olhar essa gaveta. E aí eu vou olhar essa gaveta e eu vou dobrar as coisas que estão aqui, né? Usando essa metáfora aí de organizar o guarda-roupa, porque às vezes a gente quer olhar e aí, assim, arrumar uma gaveta, arrumei o guarda-roupa inteira. Não, querida, tem o guarda-roupa inteiro por seções, vamos por partes. Sim, e sendo assim muito, eu falo respeitoso consigo mesmo, porque se tá bagunçado é porque a gente tem algum obstáculo, alguma questão ali. Então, propor metas cabíveis. Né? O que que eu posso, o que eu consigo. Então, essa coisa do guarda-roupa completo é aquele desespero de causa. Vai funcionar? Tá, ele vai ficar arrumado. Mas e a satisfação, o prazer e essa sensação de fui alimentado e estou bem em relação a isso. Que conquista é essa? E saindo da metáfora, trazendo para a vida, na minha vida, que gaveta eu preciso, né? Arrumar de Simplifica, né? Simplifica, simplificando. Assim, não precisa eu guarda-roupa inteiro. Uma gaveta por vez, né? Às vezes uma gaveta vai demorar E aí mais, a uma vai gente ser rapidinha. E a gente atinge essa questão da saúde, né? O que é Exato. saúde? O que é salutar para mim? É a conquista, é a minha autoconquista nesse sentido, é aquilo que eu vou trazer para mim e também para esse meu mundo. Eu sempre falo, a gente mora no mesmo planeta, mas em mundos distintos, né? Porque cada gaveta tem um significado e esse arrumar também tem um significado específico para mim, que para você vai ser totalmente outro, e para outra pessoa vai ser. Aqui tem uma pessoa que falou que gostei da metáfora. É a Thali, querida, a É Thali. bem bacana isso, né? Porque o planeta é o mesmo, estamos aqui na Terra, estamos passando por todas as experiências que um ser humano pode passar. Agora, que qualidade é essa, né, de vida e de humano que eu quero? E quando eu tenho esse domínio, mas domínio não é eu prender, não. É dominar no sentido de saber lidar. Então, é a lida. Navegar. Navegar. É navegar. E que esse mar seja um mar de aprendizados, né, Fernanda? É isso aí. Ai, E de saúde, né? Que é o tema nosso, né? Que a gente tem a saúde de forma integral, né? exatamente, exatamente. Fernanda, querida, eu agradeço imensamente a sua presença, o seu carinho, o seu sorriso aqui na live, todo o conteúdo que você generosamente passou aqui para todos nós. Agradeço a quem nos acompanhou, agradeço também a quem vai assistir depois. As lives ficarão todas gravadas lá no meu Instagram, então é só dar uma procuradinha, @aldair_marti. E, enfim, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais no tema, temos a Fernanda. Qual o seu Instagram, Fernanda, por favor? É Fê Mendes Liderança e também estou lá no LinkedIn, na rede da Adigo Consultoria. Tem vídeo no YouTube, tem artigos, eu tenho uma newsletter no LinkedIn que fala sobre liderança. Então, só procurar Maravilha. Fernanda Mendes, Fê Mendes, que aí tem todo mês tem sempre um tema ali, sempre novidades sendo publicadas.
Maravilha. E eu Então, agradeço demais essa oportunidade aqui, que você, sou sua fã, você sabe disso, a recíproca aqui. Então, agora é a hora da rasgação de seda. Mas adoro, muito adoro. bom. É isso, isso também é inteligência emocional, é a gente reconhecer, né? Eu Essa rede, esse recebo relacionamento. tudo. Então, é isso, muito bom poder contar com você nessa jornada, Um querida. Um grande prazer beijo, e viu? que a gente tenha mais oportunidades, né, como essa de hoje. E é isso, gente. Inteligência emocional é saúde, sim. Faz parte, sim. Então, bora treinar, bora disciplinar, bora botar a mão na massa. E é isso aí. Estamos aqui, né, Fê? É Querida, isso aí, querida. beijo, gratidão. Beijo, beijo para todo mundo que acompanhou a gente também. Beijo, tchau, tchau. Tchau.